Nesta aula eu vou apresentar os conceitos de deploy na ASP.NET Core. Agora que a ASP.NET Core é multiplataforma, a hospedagem e o deploy de uma aplicação ASP.NET Core não está mais confinada ao ambiente Windows, confinada ao IIS, confinada ao Azure. Outros ambientes, como o Linux, o Docker, o AWS, etc., podem ser boas alternativas também. Então, nós podemos fazer a publicação de uma aplicação ASP.NET Core usando o Visual Studio ou a ferramenta de linha de comando NetCree. Nesse processo, os principais passos que executamos para implantar um aplicativo ASP.NET Core em um ambiente de hospedagem são: publicar o aplicativo em uma pasta no servidor de hospedagem, configurar um gerenciador de processo que vai inicializar o aplicativo quando as requisições chegarem e também que vai reinicializá-lo depois que houver uma falha e também quando o servidor for reinicializado. Então eu tenho que ter um gerenciador de processo para tratar esses cenários. E finalmente eu tenho que configurar um proxy reverso, se eu estiver usando o Kestrel, para encaminhar as requisições para a minha aplicação. Nesse contexto, eu posso usar o IIS ou Nginx ou outros, o Apache, para receber as requisições, tratar e encaminhar para a minha aplicação. Então vamos ver como fazer o deploy, a publicação para uma pasta no ambiente de hospedagem. Primeiro eu vou mostrar como fazer isso usando a ferramenta de linha de comando NetCree. Então, para fazer a publicação para uma pasta no ambiente de hospedagem usando a NetCree, nós usamos o comando .NET Publish, tá? E na seguinte sintaxe, que é a sintaxe mais simples que você pode utilizar. Existem outras opções, tá? Que você pode consultar aqui na documentação, ó, do .NET Publish. Você vai ver que ele tem diversas opções, né? Dependendo do cenário. Tá? Porque existem muitos cenários. Você pode definir o framework, você pode usar um manifest, você pode definir as dependências, você pode usar, criar um pacote autônomo, que eu vou mostrar isso depois. Você pode definir que durante o deploy, o nível de verbosidade que vai ser exibido nas mensagens, né? Então você tem exemplos aqui, ó, .NET Publish. Publish é o comando mais simples, aqui você especifica um arquivo de projeto, aqui você define framework, né? Então aqui nessa documentação, inclusive está em português, ó, né? Você tem detalhes sobre isso. Muito bem. Então para mim fazer, eu uso esse comando. Então o .NET Publish, ele vai fazer o quê? Ele vai compilar o aplicativo consultando o arquivo de projeto dessa solução, né? E aqui no arquivo de projeto você tem as dependências do projeto. Então ele vai coletar todas as dependências e vai publicar numa pasta, que você vai informar aqui no Output. Então a opção Output especifica o caminho, né, do diretório para onde você vai publicar. E o Configuration Release é o modo, né, do seu deploy. Tá? O padrão é Debug. Então, no ambiente de produção você vai usar Configuration Release. Então eu criei uma aplicação aqui no Visual Studio 2017. É uma aplicação que está usando a autenticação, né? E eu posso aplicar a autorização também. Então aqui apenas eu vou destacar os pontos mais, os principais. O que foi feito aqui eu já mostrei. Tá? Então aqui na guia data você tem o contexto, né? A única diferença é que eu defini aqui, ó, o meu modelo de domínio, que eu defini aqui na classe contato, que é o que a minha aplicação vai tratar, né? Então, aqui no Startup, eu tive que registrar, né, o meu contexto, que é o Application DB Context do Identity. Tive que definir o serviço do Identity e teve que, depois, utilizar o serviço, né, usando o middleware, Use Authentication. Tá? Quando eu apliquei o interessante aqui, eu vou mostrar isso numa atividade do curso, mas aqui ó, eu estou usando para inicializar a tabela uma classe que eu chamei DB Initializer, tá vendo? Ele tem um método initializer que ele recebe o contexto, eu verifico
né? Se a tabela tem dados, se ela não tiver, eu incluo 4 contatos na tabela. Tá? Isso aqui eu estou chamando aqui na classe Programa, tá vendo? Estou inicializando aqui. Então isso é só para preencher o banco de dados na primeira carga da aplicação. Aqui é uma outra maneira de fazer. Nas aulas eu mostrei como fazer isso usando o MyGrecious. Então é uma aplicação, né, simples que eu já mostrei. Então quando eu executar essa aplicação, ela vai... Vamos abrir aqui. Deixa eu até... Vou aguardar o deploy e vamos ver o funcionamento dela básico, como é que é. Então está aqui a minha aplicação, ó. Eu deixei somente 2 links, o home, que é essa página, e o contatos, onde eu estou acessando as informações lá do meu banco de dados SQL Server. Tá? Então é uma aplicação que está funcionando, está tudo ok. Tá? Eu posso editar informações, tá vendo? Eu posso ver detalhes, né? Tá tudo normal. Então a minha aplicação, eu testei, ela está prontinha. Tá? Então eu não esqueci, inclusive, de vir aqui na aplicação, nas propriedades dela, e definir que agora, quando eu for fazer o deploy, a ASP.NET Core Environment, colocar o valor dela para production, tá? Ou staging, se você estiver publicando para um ambiente de homologação. Então aqui vamos supor que eu vou publicar minha aplicação. Então eu vou parar essa app aqui, né? Vou diminuir aqui. Então eu vou usar esse comando. Então eu vou abrir uma janela de comando aqui do meu ambiente, né? Pode ser qualquer janela de comando. Então eu vou entrar na pasta daquela aplicação. Ela está na pasta ASP.NET Core Projetos. Tá lá, ó. Então eu vou entrar na pasta da aplicação, contatos MVC app, tá? Então tá aqui a minha aplicação. Então agora eu vou fazer o deploy dessa aplicação. Então eu vou dar um .NET Publish. Tenho que informar o output. Então aqui eu vou informar que eu quero fazer o deploy para a pasta contatos MVC app deploy. E aqui o configuration, né? Configuration é o release, tá? Deixa eu até puxar um pouquinho essa janela aqui que dá para você visualizar. Então tá aqui, ó. Com esse comando eu vou publicar nessa pasta. Contatos MVC app deploy. Então vamos lá. Então ele vai fazer o deploy. Olha lá, ó. Ele está usando o netcree. Tá vendo? E pronto, ele fez o deploy. Tá lá, contatos MVC app deploy. Então vamos entrar nessa pasta. cd contatos MVC app deploy. Tá aqui, ó. Então ele criou aqui, ele colocou aqui arquivo de configuração, né? Ele definiu aqui, quando eu dei o .NET Publish, tá? Ele compilou o código do aplicativo e copiou os arquivos necessários aqui nessa pasta. Tá? Eu vou mostrar no Visual Studio, mas quando você faz no Visual Studio, ele vai por trás dos panos fazer a mesma coisa. Tá? Então, ele tem um arquivo aqui, ó, contatos MVC app DLL, que é o arquivo da aplicação. Tá? Tem o webconfig e tem a pasta www-host. Então, vamos executar aqui, ó. .NET contatos MVC app.dll. Então agora eu vou executar a minha aplicação que está na pasta para a qual eu fiz o deploy. Olha lá, ele está escutando em localhost 5000, né? Ele deu algumas mensagens aqui relacionadas ao SQL Server por causa daquela meu DB initializer. Então vamos entrar aqui, ó, http localhost 2.5000. Está aqui a minha aplicação funcionando do mesmo jeito que estava funcionando no ambiente de testes. Agora vamos supor que eu estivesse no ambiente de produção, que eu estou no servidor agora, tá? Então perceba que quando eu fiz o deploy aqui, né, esse deploy que eu fiz, ele está levando em consideração o seguinte, que lá no ambiente de produção, deixa eu abrir a pasta,
eu estou usando a mesma string de conexão. Tá? Eu não fiz nenhuma alteração, porque eu só tenho uma máquina aqui, a máquina que eu estou testando. Tá? Mas naturalmente, quando você fosse fazer o deploy da sua aplicação, você iria mudar essa string de conexão, né, que você estava usando no seu ambiente de desenvolvimento, agora no ambiente de produção. Naturalmente, você ia consultar os responsáveis pelo ambiente de produção, né, o DBA lá do SQL Server, ele ia te falar, olha, você tem que seguir as regras que você tem que seguir, a string de comunicação que você tem que usar, você ia colocar aqui, aí a sua aplicação ia estar funcionando normalmente. Tá? Então é assim que funciona o deploy usando o NetClear. Tá? E no Visual Studio? O Visual Studio, né? Então vou recolher aqui e vou voltar agora para o ambiente do Visual Studio. Deixa eu fechar todas as janelas aqui. Então agora eu estou no Visual Studio. Então no NetClear é assim que eu faço. Tá? No Visual Studio, tá? Eu vou ter 3 opções. Tá? Microsoft Azure App Service, que vai publicar no Azure. O Import, que vai importar um arquivo de profile para o deploy. E o Custom, que é o customizado, que eu posso publicar usando o Web Deploy, posso publicar usando o Web Package, FTP ou File System. Então vamos ver essas opções no Visual Studio. Então, como que você faz aqui? Você clica com o botão direito aqui e vem aqui em Publish. Tá aqui, ó. Para o Azure, você vai criar, né, o serviço ou vai selecionar um que você já criou lá no Azure, tá? Você tem que ter uma conta, né? É pago, né? Você tem a opção de import, que seria as opções aqui, importar o profile, né? Aqui é para pasta, né? E a última opção é para uma máquina virtual do Azure. Então aqui você importa um perfil e aqui, ó, vamos supor que você quer fazer um deploy para um servidor. Então você vai selecionar IS, FTP, etc. e vai dar Publish. Ele vai te abrir opções aqui, ó. Então, ó, qual é o método? Web Deploy, Web Deploy Package, FTP. Note que conforme a opção, ó, Web Deploy, ele vai te pedir o endereço do servidor, o nome do site, naturalmente as suas credenciais para ele fazer o login lá no site e a URL de destino. Aí ele vai validar a conexão e vai fazer a publicação. Se você Web Package, tá? Então você vai definir aqui a localização do pacote e o nome do site. FTP, você vai ter que informar o servidor FTP, né, o caminho, as credenciais do usuário, tá? E a URL de destino. Vai validar a conexão, certo? E vai continuar. Nas configurações, você tem também as opções. Olha, opções de publicação de arquivo. Tá? Você quer que deleta todos os arquivos antes de publicar, se existir algum arquivo. Banco de dados. Você quer usar, você pode definir a string de conexão. Note que ele está usando a minha string de conexão. Tá? Usar o migrations. Tá? Então você quer aplicar essa migração na publicação. Tá? Então olha, eu tenho uma migração aqui na minha aplicação. Tá vendo? Ó? O Application DB Contest. Está lá na... Eu vou cancelar aqui para te mostrar. Ó. Aqui, ó. Application DB Contest. Tá vendo? Então, voltando ali ao Publish, né? Você tem essas opções. Ou então você pode, voltando ao nosso caso, publicar para uma pasta. Então aqui eu vou definir C2 pontos, contatos MVC app Visual Studio 2017. Tá? Então eu vou publicar. Ó, ele está dando aqui, abrir uma janela da atividade da publicação. Ele está fazendo aqui definindo, olha lá, ó, para você acompanhar. E depois você vai ter a aplicação, olha lá, publicado com sucesso. Então, se eu entrar na pasta, deixa eu parar o servidor aqui que eu tinha levantado, né? Então, vai ser cd contatos mvc app, como é que foi o nome que eu dei? Underline Visual Studio 2017. Olha lá, você vê a mesma aplicação, tá vendo?
aqui eu poderia executá-la dando o mesmo .NET contatos mvc app.dll, da mesma forma que eu fiz anteriormente, né? Então a publicação no Visual Studio numa pasta, tá vendo? Aqui ele criou um perfil, né? Eu posso alterar as configurações, né? Eu posso vir aqui, ó, aquelas opções de deletar arquivo existente ou não. Aqui eu vou deletar esse perfil que ele criou, tá? Então se eu fizer isso, pronto. Aí eu voltei ao normal, não tenho nenhum perfil para a publicação da minha aplicação, certo? Então essas são as opções do Visual Studio. Então já vimos duas maneiras de fazer o deploy para uma pasta no ambiente de hospedagem. Agora, com relação ao tipo de deploy, existem dois tipos, tá? O autônomo ou autocontido ou dependente do framework, tá? No deploy dependente do framework, foi esse que nós fizemos aí, tá? A presença de uma versão compartilhada em todo o sistema depende do framework e do netcore no sistema de destino. Então, nesse deploy que nós fizemos, lá no servidor tem que ter o netcore rodando, tá? E as dependências também tem que, se houver alguma dependência externa que eu não enviei no meu pacote, ela tem que estar naquele ambiente, tá? Então, no meu deploy, tá? Ele vai conter apenas o próprio código e as dependências de terceiros que não estão fora do netcore. Então, esse seria o deploy dependente do framework. Esse é o mais usado, tá? Esse é o mais usado. Agora existe um outro tipo de deploy, que é o deploy autônomo ou autocontido, tá? Esse deploy ele não depende da presença de componentes compartilhados no sistema de destino. Ou seja, todos os componentes, incluindo as bibliotecas do netcore e o runtime do netcore, estão incluídos no aplicativo, tá? E são isolados de outros aplicativos do netcore. Tá? Ele vai incluir um executável app.exe na plataforma Windows, que é uma versão renomeada do host netcore específico da plataforma e vai também publicar um arquivo DLL, que é a aplicação real. Então, nesse tipo de deploy, você empacota junto o netcore e o runtime dele. Você coloca tudo lá. A vantagem desse deploy é que ele não fica dependente do ambiente. Vamos supor que lá no ambiente não tem o netcore 2.0, mas a sua aplicação não vai rodar. Então essa é uma vantagem, você já mandou o netcore junto. Só que aqui, ó, quando você faz isso, fica um pacote muito grande, tá? E aqui no deploy dependente, você já conta que naquele ambiente vai ter o netcore, né? Naturalmente alguém lá vai estar cuidando. Se for um servidor, você tem um contrato lá com os caras que eles não vão mexer no netcore, não vão tirar o netcore de lá sem te avisar, né? Certo? Então é assim que funciona, esses dois tipos de deploy. Então o deploy que eu mostrei até agora foi o deploy dependente do framework. Agora, com relação à configuração de um gerenciador de processo, tá? Na aplicação ASP.NET Core, você sabe que a aplicação ASP.NET Core ele é um aplicativo console, que deve ser iniciado quando um servidor for inicializado e reinicializado após falhar, tá? Então, os gerenciadores de processo mais comum para ASP.NET Core são o Nix e o Apache no Linux, e o IIS e o Windows Service no Windows. Eu não vou dar detalhes sobre eles, porque ficaria preso a detalhes de ambiente, o que é muito perigoso, não vai servir para todo mundo, tá? Então isso aqui é necessário você precisa definir e configurar um gerenciador, porque, por exemplo, vamos supor que a sua aplicação está rodando lá, de repente, por algum problema técnico, o servidor foi reinicializado. Se você não tiver um gerenciador de processo, a tua aplicação não vai levantar. Vai ficar parada lá, vai ficar fora do ar, tá? Ou então, houve uma falha no servidor. Sua aplicação parou, ela tem que reinicializar. Então, você precisa do gerenciador de processo, ok? E para concluir essa aula, né, você precisa configurar um proxy reverso. Se o seu aplicativo usar o servidor web Kestrel, tá, você pode usar o Nix
o Apache ou o IS como servidor proxy reverso. Esses carinha, o que eles vão fazer? Eles vão receber os pedidos HTTP da internet, vão receber a requisição, vão fazer um tratamento e vão encaminhar para o Kestrel que está atendendo lá na sua aplicação, tá? Muito bem. E eu falei que era para concluir. Não, para concluir ainda tem mais um detalhe, tá? Tem mais um detalhe em tudo isso. O deploy muitas vezes requer tarefas adicionais, tá? Além de copiar a saída, o resultado do comando .NET Publish para um servidor, certo? Você pode querer incluir ou excluir arquivos extras na pasta da publicação. Tá? E se você quiser automatizar essa tarefa, você pode usar o Visual Studio, né? Se você estiver usando o Visual Studio, você pode usar o MS Build para fazer o deploy na web e você pode personalizar esse MS Build para fazer outras tarefas durante o deploy, como essas tarefas extras que eu falei aí. Preciso copiar um arquivo de configuração, preciso copiar um arquivo detalhe ali que não foi no deploy, tá? Então você, usando o MS Build, você pode fazer isso. Então nessa aula eu apresentei um apanhado geral, tá? Ele não engloba todas as opções de deploy e eu vou falar disso, das demais opções, de uma maneira mais resumida, sem entrar em muitos detalhes de implementação, que aí, né, eu teria que dar um curso de deploy. Então até a próxima aula.